Então vamos lá. Lucas Honorato, Load Comics e João de Carvalho mentiram sobre a Liga Nerdola. Foi lançado esse artigo aqui, né, o Movimento Reacionário na Cultura Pop, que é um artigo desse site que eu pessoalmente não conhecia, chamado Canal Claquete. E aí o que acontece? Né? Saiu esse artigo aqui, e o nosso amigo Load, vocês conhecem o Load Comics do que trabalhou no Omelete e ficou famoso por fazer diversos conteúdos, basicamente tratando não só das histórias dos quadrinhos, porque ele é um homem que lê muito quadrinho, mas também É de Gimo, é aspectos mais Gimo. ligados à política, à pauta, normalmente a pautas identitárias. E aí esse sujeito aqui, ele chamou esse senhor aqui, né, o senhor aqui, o camarada João Carvalho, o maoísta da Shopee, que tem ligação com boa parte aí da esquerda na net, e é considerado por eles Maoísta da Shopee. Maoísta da Shopee. Maoísta da Shopee. como uma espécie de uma autoridade intelectual, né? O cara tem doutorado, né? Você tem o quê? Como é que fica a história aí? Ele tem doutorado, né? Você tem o quê? Qual que é o seu currículo Lattes? O que você fez de pesquisa? Né? Quantos livros você leu? De teoria política, de teoria social, para falar o que você fala? A moral desse artigo é o seguinte, né? Ele é um Mano, eu não vou ver isso na velocidade normal que eu não quero sofrer, tá? artigo que ele tenta fazer uma genealogia do movimento reacionário, o que eles chamam de reacionário, na cultura pop. E aí ele traça as Tem uma entrevista do Alan Moore. Acho que é do Alan. Eu não sei se é entrevista, é vídeo, é um texto. Do Alan Moore. Alan Moore, pra quem não sabe, é o escritor de V de Vingança e Watchmen. Tá? E ele fala que o avanço do fascismo na, nas sociedades atualmente está ligado com a indústria cultural. E eu concordo plenamente com essa tese do, do Alan Moore. Cara, basta vocês pegarem. Como é que chama aquela série de super-herói da Amazon mesmo? Esqueci o nome agora. The Boys. Tem gente que se identificou com o Capitão Pátria. O Capitão Pátria é a personificação de um fascista. É a personificação de um fascista. E tem gente que se identifica com ele. origens. Nos Estados Unidos, na criação aqui do termo woke, né? Ele passa Começou a falar de cultura woke, me dá um ódio no coração. para fazer uma equivalência entre o termo woke e o termo lacração, e ele traça depois aqui toda uma linha que tenta demonstrar, por meio de algumas propagandas que a Brasil Paralelo fez em canais geeks de direita, que há ali uma rede de financiamento de canais geek, e que há uma espécie de uma radicalização, por assim dizer, da extrema-direita, que começa, em alguns casos, com a Brasil Paralelo comprando meia dúzia de anúncios ali no Google Ads, né? Depois, pagando certos canais geek para eles se sustentarem, dando infraestrutura e equipamento, etc. E que faz ali uma espécie de um funil de radicalização, que termina aqui, ó, no nosso amigo Wagner Tragicômico, tá? Que por mais que não esteja relacionado diretamente com os caras, entra ali no algoritmo, né, falando de cultura pop, né, pegando a audiência dos canais da cultura pop, e termina aqui, ó, questionando o inquestionável caso do George Floyd, coisas desse tipo, né. Então aqui nós temos uma introdução, né, ó, o movimento reacionário na cultura pop. Qual é desse artigo aqui? Ele diz aqui, ó, a sociedade contemporânea emergiu em uma atmosfera progressivamente tóxica. Cristalizaram-se os discursos de ódio, a intolerância, o negacionismo e a interferência da religião nas políticas de Estado, sinalizando expressiva ampliação da violência real e simbólica contra as minorias, bem como a violação dos direitos humanos. Eita, lasqueira, tá ruim o negócio mesmo, hein? O ponto aqui é o seguinte, aqui vai entrar a nossa primeira contestação ao camarada Carvalho. Nesse ponto do texto aqui, os dois passam a falar sobre como o woke, né, sobre o bingo nerdola, né? O cara, normalmente, quando ele tá falando de woke, ele tá falando contra os direitos conseguidos pelas minorias e pelos espaços que elas estão ocupando. Ele tá incomodado, na cabeça deles, com o fato de que tá tendo mais representação na cultura pop, né? Então ele tá incomodado com a minoria, né? E o João Carvalho chega até, depois, né, ele dá uma complementada nesse ponto, quando tá falando lá embaixo do marxismo cultural, ele chega a extrapolar esse ponto e a dizer que isso é uma espécie de uma paranoia de inspiração antissemita, né? Então ele diz que toda a teoria da conspiração, quando você cutuca, você chega no bigodismo. E essa paranoia trata os povos semitas como marxistas que difundem o comunismo pelo ocidente. Ele diz, né, como uma das provas desse negócio aqui, que, olha, tanto é que o Adobe Hitler, o bigodista mor, né, o único americano, né, o único estadunidense que ele cita no Minha Luta é o Henry Ford, né? E o Henry Ford tem lá É.
É realmente isso. O único americano que o Hitler cita no Mein Kampf é o Henry Ford. Um livro em que ele fala sobre o judeu internacional, segundo o João Carvalho, na visão dele, trazendo essa visão. E aí, para começo de conversa, eu acho que tem um problema aqui, nesse discurso, especialmente quando ele vem da boca do próprio João Carvalho. Que é o seguinte, né? O João Carvalho, ele é assumidamente maoísta, inclusive, ele tem aqui um retrato do Mao, aqui atrás, do Mao Tse Tung, o homem da Revolução Chinesa. E, inclusive, eu acho esse retrato de muito mau gosto, né? Eu prefiro esse retrato aqui, ó, esse retrato aqui. Essa versão aqui eu acho muito mais legal. O Mao Tse Tung eu acho mais bonitinho, mais simpático, né? Ele podia botar isso aqui atrás. Existe uma tese no marxismo própria do método de análise deles, que é um negócio chamado materialismo histórico dialético, que, em resumo, trata a história como se ela estivesse se movendo num sentido único, até chegar a uma culminação, a um fim da história. Ela Mentira, não é isso. está se movendo nesse sentido único por meio de conflitos dialéticos que são de natureza material. Né? O que isso tudo significa? Essa parte tá certa, o começo tá errado. A gente não. Tanto é que. Ó, cara, isso aqui tá tão errado num ponto, porque, tipo assim, olha só. Materialismo histórico dialético não tem nada a ver com prever o futuro. Não tem nada a ver com prever o futuro. Tanto é que, se você for em canais conversar com pessoas que são marxistas, vocês vão ver que elas não gostam de fazer previsão. Elas não gostam de fazer previsão. Por quê? O que o materialismo dialético prescinde, tipo assim, tem como base? Vamos lá. Vamos pegar a frase do Marx, que sintetiza melhor o que é materialismo histórico dialético. A história é um eterno diálogo entre o passado e o presente. O que o Marx quer dizer com isso? Se você quer entender o seu momento atual, você tem que entender o seu passado, não é? Vamos lá, quando as pessoas fazem terapia, o terapeuta pergunta o que você fez, vai fazer amanhã ou o que você fez ontem. Quando você vai no terapeuta para, sei lá, entender quais são os problemas da sua relação, ele pergunta qual programa que você vai fazer com a sua namorada ou qual que você fez. Materialismo histórico dialético é uma questão do tipo, beleza, vamos lá. Um exemplo prático. Um rapaz que eu estava dando aula para ele há um tempo atrás, ele chegou para mim e perguntou: Rodolfo, como é que eu faço para entender o que é o bolsonarismo? Eu falei: estuda a ditadura militar. E aí ele perguntou: mas por que a ditadura militar? Eu falei: porque aquele fenômeno vai criar um ideal de realidade num grupo de pessoas, né? E o que o Bolsonaro faz quando ele ganha voz, quando ele ganha holofotes, quando ele ganha o megafone na boca? Né? Ele vai tentar resgatar essa ideia de que a ditadura militar era boa. Né? Então, ou seja, para você entender o bolsonarismo, você tem que estudar a ditadura militar, como ela foi, estudar o avanço das igrejas neopentecostais no Brasil, como foi, como elas cresceram, como elas ganharam capilaridade, como elas entraram em determinados espaços, como elas ganharam força política, né? Então, é um conjunto de fatores. E aí, beleza. Você está lá lendo sobre a ditadura militar, você vai entender aquele regime como ele foi, né? Você vai entender tanto a materialidade dos fatos quanto a parte ideológica. Né? Vale lembrar que o exército controlava as mídias, determinava o que ia ser publicado. Então, ou seja, ele tinha o controle da narrativa. Correto? Então, o que o Bolsonaro vai fazer quando ele faz o discurso dele relembrando a ditadura militar? Ele faz recorrendo a essa narrativa, não a realidade. Ele recorre a um ideal do que era o regime e não a objetividade. Né? Por isso você tem que estudar a ditadura militar. E voltando à frase do Marx, a história é um eterno diálogo entre o passado e o presente. Querem ver um outro exemplo? Quem financiou a Al-Qaeda foi os Estados Unidos. Al-Qaeda, o Talibã, né? Quer ver, ó? Eu sempre mostro isso aqui. The Independent Osama Bin Laden. Cadê? Imagens. Aqui, ó. Osama Bin Laden na capa do The Independent. Aqui, ó. Guerreiro antissoviético pega em armas na estrada para paz. Tá aqui, ó. E aí você corta para 2001, teve o atentado de 11 de setembro, né?
Aí você vai perguntar, ah, Rodolfo, mas o que levou uma coisa a outra? Então, os Estados Unidos entram no Afeganistão, acabam com o Afeganistão, destroem o Afeganistão, né? E por causa da guerra e tudo mais, mas como eles entram? Eles não entram no Afeganistão no começo com tropas. Eles vão, pegam os mujahadins, treinam os mujahadins. A CIA treina os mujahadins. A CIA treina os mujahadins. Tá? Deixar isso claro. Então, o que acontece? É... Passa-se o tempo, o Osama Bin Laden ele era de família petroleira, passa-se o tempo e Osama Bin Laden pega dinheiro da família dele e financia a Al-Qaeda, financia o Talibã e chega naquele ponto. Um fato justifica o outro? Não, mas dá para você entender como o objeto se move ao longo do tempo. Significa, basicamente, que existem conflitos de natureza material, e aqui é material financeiro, né, material. Material financeiro. Não, não é isso. Não é sobre financeiro, não é sobre isso. É, é sobre a realidade objetiva, né? Isso aqui é o que? Isso aqui é um broche. Eu vou analisar esse broche com base nas características que ele me oferta. Ele tem um símbolo VET+, ele está escrito VET+, consultoria júnior, aí tem um Vzinho, aí tem o mais num fundo branco, são 2 tons de verde na logo, atrás é uma parada metálica com um clips. É isso que é isso aqui. Isso é a descrição materialista, porque eu não estou auferindo características sobre o objeto. O objeto está me dizendo as características que ele tem. Tá? Então, ou seja, ele não leu Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né? Porque naquele livro é o que o Marx mais vai bater na porra do Hegel é a questão do método. E esses conflitos, eles movem a história pra frente. Então, muitas vezes tem Conflitos de classes. Esses conflitos, não, é conflito de classes. Você tinha lá no feudalismo o clero, a nobreza, no topo da pirâmide. Embaixo você tinha ali os manufatureiros, né, que viriam a se tornar os burgueses. E embaixo você tem o campesinato. Né? O atrito entre essas classes derruba o sistema feudalista. É lógico, gente. Tem várias outras coisas que vão dar condição para o capitalismo surgir enquanto sistema capitalista. Né? Você tem a questão do mercantilismo, a questão do colonialismo, as duas grandes revoluções, né? A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa. Você tem, no caso, a Revolução Industrial, tem toda aquela questão da substituição do trabalho humano por máquinas, né? Acelerar a produção, aumentar a quantidade de mercadoria que é produzida. Você tem todas essas questões. Mas o fator que vai tornar o capitalismo o modo de produção dominante, né, para a época, é o fato que várias revoluções acontecem nos países centrais, né? Não nos países centrais, nos colonizadores, né? Aconteceu a revolução na França, aconteceu a revolução na Inglaterra, aconteceu revoluções em outros países, né? Você tem o processo de transformação do Estado, né? Não transformação, de adaptação do Estado, que se muda algumas coisas, né? Porque ainda assim o Estado continua tendo uma lógica de proteção de uma determinada classe, né? Tanto é que o Marx chama a ditadura do proletariado de ditadura, porque na concepção do Marx não existe democracia. Mas por que não existe democracia? Porque para Marx, o Estado ele é um aparelho de violência específico de classe. Quando a burguesia está no poder, ele é um aparelho de violência específica da burguesia. Quando o proletariado está no poder, ele é um aparelho de violência específica do proletariado. Gente, basta vocês ver a China lá, os caras estão expropriando bilionário direto e reto lá, ué. E não tem essa de retrucar. Aqui no Brasil, o cara quebra Americanas e recebe desconto em dívida do governo. Sendo que ele tem dinheiro para pagar aquilo sobra, tá ligado? infindáveis conflitos de classes, né? Você tem uma classe brigando com a outra, e dessa briga surge uma terceira coisa, que avança a história em direção ao seu sentido Caralho, último. surge uma terceira coisa. Não surge uma terceira coisa. Ele tá partindo daquela coisa tese, antítese, síntese.
Essa é uma ideia, obviamente, Lógico que, tipo assim, no determinado conflito vai surgir novas coisas, mas não é desse jeito tão simples que ele tá falando, tá ligado? de inspiração hegeliana, que o próprio Hegel ele tratava a história, os movimentos históricos, a própria epistemologia dele em algum sentido, a busca da verdade com uma série de confrontos dialéticos, né? Em que você tinha uma tese, uma antítese que geravam a síntese que era melhor que a tese que a antítese. Enfim, por que eu trouxe isso tudo? Então, ele fala do Hegel, mas olha só, a primeira frase do 18 de Brumário é o seguinte: Hegel diz que os elementos. Vou pegar o livro, não. Hegel diz que os elementos da história se repetem na primeira vez. Hegel diz que os elementos e os agentes da história se repetem. Aí o Marx vai e complementa. Só se esqueceu de dizer que na primeira vez como tragédia, na segunda como farsa. Por quê? O Marx faz essa crítica ao Hegel porque é o seguinte: nesse livro 18 de Brumário, o Marx está analisando o pós-revolução, alguns anos depois da revolução, né? Tanto é que o primeiro capítulo do livro ele ainda está falando da Revolução Francesa. Nesse livro, ele vai analisar um contexto que a burguesia dá um golpe de Estado em si mesma para se manter no poder, porque você tem o processo de revolução, você tem a instauração da democracia, você tem a votação, você tinha diversas transformações que tinham que ser implementadas dentro do Estado, a democracia liberal, né, que era instaurada. Você tinha os percalços, você tinha as disputas políticas, ainda tinha vários grupos de trabalhadores organizados tentando uma revolução proletária de fato para transformar a França num país, não posso dizer de cunho socialista, mas assim de um caráter mais proletário, né? Então o que a burguesia faz? Ela pega o Luiz Bonaparte, que ele estava na Bélgica, França, Bélgica, é a Bélgica, né? Que ele é um sobrinho de segundo ou terceiro grau do Napoleão Bonaparte, traz ele de volta e entrega para ele o trono. Parte da burguesia essa iniciativa. O Hegel, quando ele vai usar a história para fazer sua análise, ele não usa a história desse jeito, né? Tanto é que ele fala que os elementos na história se repetem, e não se repetem, né? Se a história da humanidade fosse um ciclo, a gente não precisava de fazer nada, tentar mudar nada. A gente vai voltar num ponto que vai resetar tudo, não é, tá ligado? Tudo pra cá é por causa do seguinte, né? Segundo João Carvalho, pela base dos conflitos ser material, segundo João Carvalho não, né? Segundo o Marx, né? E por consequência segundo João Carvalho, dada a natureza material, dada que a sociedade tem uma base material, que todo o movimento da história é pautado por esses conflitos materiais, então É lógico que é, velho. Cara, olha só, é bem simples de ver como os conflitos são materiais, né? Pega, por exemplo, quando o trabalhador está fazendo greve. Porque ele quer o quê? Ele quer mais salário. Ele quer melhores condições de trabalho. O patrão não quer pagar isso. Qual que é a arma que ele tem? A greve. E aí? Você tem um conflito aqui, um conflito dialético aqui. Você tem um conflito de interesses. Por quê? Qual que é o interesse do trabalhador? Ter um salário melhor, ter melhor qualidade de vida, ter acesso aos bens de consumo, poder produzir a sua vida. Do outro lado, você tem um cara que não quer pagar isso. Tanto é que você vira e mexe, vê alguém falando que tem que acabar com o direito trabalhista, que isso vai fazer a economia crescer. Aí os caras vai, passa a PEC da pejotização, não cresce porra nenhuma, né? E até agora esse garoto não conseguiu falar nada certo, mas tudo bem. Então, olha, o sistema de produção, né, até porque o Marx vê o ser humano, uma das características que distingue o ser humano do resto é o fato que ele trabalha, né? Então, se a base é material e você tem um sistema de... Não, o que distingue o ser humano dos outros não é que ele trabalha, não. É que o ser humano faz trabalho teleológico. Não é porque o ser humano trabalha. Porque se você for caracterizar todas aquelas tarefas de todos os seres vivos, se você for categorizar todas as tarefas de todos os seres vivos, tá? Eu estou falando aqui de uma forma grotesca, não estou querendo ditar regra, não. Estou falando de uma forma grotesca. Na matilha lá, né, de lobo, vai ter a parte do grupo que vai ser responsável por caçar. Caçar é uma tarefa, caçar. Se eles fossem seres racionais, dotados de racionalidade, eles enxergariam aquilo como trabalho, né?
O ser humano só sobrevive ao longo de tanto tempo porque ele é capaz de moldar o meio ambiente de acordo com a sua necessidade. O que eu quero dizer com isso? Pegar uma árvore, cortar vários galhos dela, né, transformar essa árvore em vários pedaços de madeira e depois fazer uma casa. Pegar essa árvore, cortar a lenha dela, pegar, fazer uma fogueira para se esquentar do frio. Mas por quê? Porque a gente faz trabalho teleológico. A gente pega, olha para uma tarefa, a gente raciocina sobre aquela tarefa, a gente elabora aquela tarefa, como ela vai ser executada e executa. Esse processo de observação, análise e formulação, isso, a grosso modo, seria o trabalho teleológico, que é aquela capacidade de usar de diversos artifícios diferentes, de moldar a natureza para chegar a uma finalidade. Tá ligado? O ser humano planeja suas ações de trabalho. Exatamente isso. O que eu demorei 15 minutos para explicar, o cara explicou em uma frase. É por isso que eu adoro as pessoas que estão no meu chat. Produção, que ele vai mudando conforme a história avança, né? Enquanto o sistema de produção não muda, os movimentos O sistema de produção, ele muda. Ai, Deus do céu. históricos, eles não mudam, e eles vão se repetir, né? Então você tem algumas Como é que é? O sistema de produção, né? Até porque o Marx vê o ser humano, uma das características que distingue o ser humano do resto é o fato de que ele trabalha, né? Então, se a base é material e você tem um sistema de produção, que ele vai mudando conforme a história avança, né? Enquanto o sistema de produção... Não, o sistema de produção não muda igual a história avança. São fatores determinantes que mudam o sistema de produção. Gente, trabalho não é uma atividade meramente abstrata executada a esma, não, gente. Trabalho tem caráter. Caráter, tá? O que eu quero dizer com o trabalho tem caráter? Porque é o seguinte, se você vai lá, executa um trabalho e a finalidade daquele trabalho é o lucro, o caráter daquele trabalho é destinado ao lucro. Se você vai lá e faz um trabalho que visa atender às suas necessidades ou a atender às necessidades da sua família ou atender às necessidades de um grupo, o caráter dele é outro. É outro completamente diferente. O caráter dele é atender às necessidades de uma população. Então, não é o trabalho puro e simples que vai determinar tal coisa. Gente, trabalho tem caráter, o Estado tem caráter, a ideologia tem caráter. Tudo que você pega tem caráter. Você tem que pensar com qual forma aquilo está sendo executado, com qual destino sobre aquilo, qual que é a finalidade sobre aquilo. Tá ligado? E tipo assim, ele reduz tudo a formas simplistas, toscas e jocosas. Não tem nem o que falar. Não muda. Os movimentos históricos, eles não mudam, e eles vão se repetir. Não vão se repetir, cara. Isso é antimarxista. Se o João falasse isso, ele estava sendo antimarxista. Que a primeira coisa que o Marx faz é criticar o Reagan na porra do livro, velho. Né? Então você tem algumas manifestações, que são espécies de escapes assim do capitalismo tentando se impor pela sociedade, que são mais extremas. O fascismo é uma delas. E aí essa... Não, tá errado. É o fato de que ele trabalha, né? Então, se a base é material e você tem um sistema de produção, que ele vai mudando conforme a história avança, né? Enquanto o sistema de produção não muda, os movimentos históricos, eles não mudam, e eles vão se repetir, né? Então você tem algumas manifestações, que são espécies de escapes assim do capitalismo tentando se impor pela sociedade, que são mais extremas. O fascismo... Não é escape. O fascismo é o botão de emergência do capitalismo. Todas as... gente, basta vocês olharem o que era a Itália e a Alemanha antes dos regimes fascistas. Qual que era a conjuntura política ali? Qual que era o partido que estava melhor organizado? Qual que era o partido que estava ganhando as massas? O partido de esquerda. Tanto é que o Mussolini e o Hitler, eles entram no poder, os dois com golpe de Estado. Os dois. E não precisa ser nenhum gênio para saber disso. Isso é a história básica. Tá ligado? Isso que eu tô falando dos dois casos é a história básica. Dilma Rousseff, gente. 2016. A Dilma não queria passar a reforma do jeito que os caras queriam. Derrubaram ela. A Dilma foi espionada pela CIA. Não é uma delas. E aí culminou no quê?
culminou no bolsonarismo, porra. Essas manifestações, essas linhas de escape do capitalismo, por assim dizer, elas vão se repetindo sob formas diferentes. Então lá atrás era o fascismo e agora é o anti-woke. Você pega aí Caralho, velho, pelo amor de Deus, não é porque a forma é diferente que o conteúdo é diferente, velho. Pelo amor de Deus, mudam-se as formas, é lógico, não vai aparecer outro fascista igual Mussolini. Muda a forma, o conteúdo ainda é o mesmo, é fascismo. Tá ligado? A forma com a qual aquilo se apresenta pra você, gente, vai depender do contexto histórico, vai depender do contexto político, vai depender do contexto econômico, vai depender de um conjunto de fatores muito grande para você definir. Não, isso é fascismo, isso não é fascismo. Tá ligado? Ele não sabe enxergar isso, cara. O cara que E o cara que divulgou a espionagem da Dilma sofre ameaça de morte até hoje. E de forma anunciada pelo Estado. É o Edward Snowden, ele é perseguido pela CIA, só que ele tá dentro da Rússia. O Putin deu cidadania pra ele. Tá ligado? do Mussolini, do Lion, da Central, e é igualzinho. Pô, é a mesma coisa. O ponto aqui que eu entrar é o seguinte. Ninguém falou que é a mesma coisa, velho. Ninguém falou que é a mesma coisa. Até porque todos os regimes fascistas você vai encontrar características diferentes entre eles, né? Todos eles vão ter suas próprias características, porque quando você fala de fascismo, não é uma fórmula que você pega e aplica. Quando você fala de socialismo, não é uma fórmula que você pega e aplica. Quando você fala de capitalismo, é a mesma coisa. Não tem essa de, não, fascismo é assim, fascismo é assado. Não, gente, são características, a forma de discursar, o conteúdo do discurso, para quem ele é direcionado, né? Não sei, gente, só um exemplo para vocês. Só um exemplo para vocês. Vocês já repararam como é que o discurso de fascista normalmente ele é paradoxal? Ele apela para uma individualidade assentada na coletividade. Por quê? Olha só, o Bolsonaro, quando ele discursa, ele fala: o povo brasileiro quer trabalhar, o povo brasileiro honesto quer trabalhar. Você que tem uma vendinha no bairro tal, que é assaltado, que não tem segurança, você tem que ter direito de ter uma arma para se defender. E aí é uma questão que é o seguinte: por que ele faz isso? Por que ele fala nós, o povo brasileiro honesto? Para ter um senso de coletividade, né? Para ter um senso para que aquelas pessoas com o qual o discurso é direcionado, elas se sintam identificadas entre si e com seu líder. Mas ele também apela para uma questão da individualidade, porque ele quer que a pessoa enxergue determinadas coisas na vida dele. Então, quando gente que estuda, que se debruça, que perde tempo lá se dedicando a estudar a ciência política, a entender certas coisas, não vai chegar e falar tal pessoa fascista porque sim. Não, ela vai dar as características. O Bolsonaro é fascista por causa do discurso dele, por causa das práticas dele, porque ele apela para um tempo passado onde supostamente as coisas eram melhores. O Hitler fazia a mesma coisa, o Mussolini fazia a mesma coisa, né? A métrica do discurso, não a métrica, né? A forma do discurso é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, né? Porque quando você pega lá o Hitler, ele sabia discursar, né? Ele tinha um cara que elaborou toda a questão da propaganda dele. Então você tinha um cara que sabia discursar, né? O Bolsonaro é burro. Segundo essa acepção aqui do nosso senhor João Carvalho, a própria China, que ele defende, por ser um maoísta, seria então fascista e anti-woke. Por quê? Existe uma contracultura, que ela tá indo contra o colonialismo e garantindo direitos às minorias, e se que quem reclama da lacração e do wokeísmo na cultura pop é anti-minoria e está causando um retrocesso histórico, querendo barrar o progresso, olha, então, você poderia dizer que a própria China faz parte desse grupo aí, anti-woke, facho, que o João Carvalho tá tentando se opor. Olha, eu digo isso porque, se você der uma pesquisada, você vai ver casos como esse aqui, em que a China, dentre diversas outras regras, tentou proibir relações do mesmo sexo em videogames. Nesse meio tempo também, eles estavam proibindo personagens. Ai, meu Deus do céu.
masculinos afeminados e andrógenos nos jogos, né? Chegou até inclusive uma citação que dizia que personagens cujo gênero não fosse, cujo o sexo não fosse imediatamente identificado, deveriam ser retirados, né? Tinha que proibir, o que é uma coisa interessante. Tá aqui, ó, a China vai reprimir estilos afeminados na TV. Então você tem... Gente, vamos lá. Não é porque a China passou por um processo revolucionário que ela superou todos os problemas latentes dentro da sociedade. Se a gente fizesse uma revolução hoje, o patriarcado não acabaria. Se a gente fizesse uma revolução hoje, a homofobia não acabaria. Os problemas da sociedade, eles continuariam latentes. Porque você muda o aparato político, você muda a forma da economia, mas os problemas continuam latentes. Tá? Não é a revolução, não é uma revolução que você pode pegar a revolução de caráter burguês ou a revolução de caráter proletário, não é a revolução que vai mudar a nossa sociedade. Não é uma revolução socialista que vai mudar a nossa sociedade. A revolução socialista vai dar as condições materiais para que a gente faça essas coisas. E lógico, tem certas coisas que vão ter que ser pela via da força. Tem certas coisas que vai ter que ter sim o uso de policiamento, tem certas coisas que vai ter que ter o uso da força da máquina do Estado, para evitar racismo, por exemplo, para evitar homofobia, por exemplo, para evitar misoginia, por exemplo. Então você tem um conjunto de fatores que não é tão simples de resolver. Tá ligado? E ele coloca, tipo assim, a China fez a revolução, acabou os problemas. Não, velho, não é. A China ainda carrega suas contradições de muito tempo, que tem que ser resolvidas e tudo mais. Tem esse movimento... Mano, deu 31 minutos de react até agora. Eu tive que corrigir uma caralhada de coisa que esse moleque falou em 7 minutos. Tá ligado? do Estado chinês. Você tem até algumas coisas mais extremas, como a polêmica que gerou com Pantera Negra e com Adão Negro, né? Então, se você for seguir essa lógica, a China, enquanto Porque, caralho, esses filmes são propaganda. Propaganda. Woke, antilacradora e perpetuadora desses arquétipos fachos, né? Ela é até mais radical que os nossos anti-woke aqui no Brasil. Até porque, normalmente, o pessoal... Não, e detalhe, ele pega a questão, tipo assim, os filmes não vão ser lançados na China. Os caras não querem que lança lá e acabou, velho. Acabou, não tem essa, tipo assim, não tem que ser lá, não. Não é você... Como é que é o nome desse filho da puta aqui mesmo? Toma banho. Não é o Lucas lá, ele acha que o Xi Jinping tem que pegar o telefone dele assim. Ô Lucas, eu devo liberar o Pantera Negra aqui na China? Sim, beleza, gente, libera aí o Pantera Negra que o Lucas lá do Brasil, que nem é chinês, falou pra liberar, tá? Pode liberar aí. É assim que ele acha que funciona, pô. Não é possível que um cara é tão ignorante desse jeito, velho. Que se posiciona como anti-woke tende a ter uma orientação meio liberal. Inclusive, um dos maiores canais Liberal? Liberal? Discorda. Desse nicho, né? O nicho de reclamar de lacração na cultura pop é a Central, né? E a Central produziu um vídeo há um ano atrás, né? Aqui, ó. É um vídeo sobre algumas dessas imposições do Estado chinês, em que o Lion, que é inclusive um cara gay, ele se posiciona veementemente contra essas proibições. E o Lion, ele é um cara... Bom, tanto o Lion quanto o White, eles não são doutrinariamente liberais, eles não se consideram liberais, eles não são, por assim dizer... Não, é tipo assim, cara, na moral. Não, ele é um cara gay. Gente, a Damares é uma mulher. Ela fala coisa, ela reproduz misoginia. Não é pelo fato da pessoa ser homossexual, de ser uma mulher, que ela tem consciência da estrutura de dominação sobre ela. E muitas das vezes, as pessoas que têm consciência sobre dessa estrutura de dominação, é difícil de romper essa estrutura. Por isso que você vê muitos casos de meninas que estão em relacionamento abusivo e têm dificuldade de terminar. Dizer, ideologicamente consistentes, mas você nota uma influência de liberalismo muito forte no pensamento deles, né? Essa coisa que é muito própria do liberalismo ocidental e que é combatida pela China. Então, ocidental? Liberalismo é liberalismo. Liberalismo surge na Europa, ele é difundido pro resto do mundo. É o mesmo liberalismo. Ninguém lê autor liberal chinês, não, nem tem. Eu acho que nem tem. Olha, se você
se o João Carvalho aqui, né, tá lutando contra esse movimento anti-woke, que na verdade é contra os direitos das minorias, e ele acha que essa movimentação contra as minorias e contra esse tipo de representatividade, ela é prejudicial, então, no final das contas, assim, dentro de um espectro, o João Carvalho tá mais próximo, em sua visão das coisas, do Lion da Central, do que ele tá do Estado chinês atual. Ah, não, velho, não é possível que esse cara falou isso, velho. Não é possível que esse cara falou isso, velho. Não é possível que esse cara tá falando isso, velho. Da dinastia Xi. Isso é muito esquisito, né? Então, eu gostaria. Não é porque o João é maoísta que ele vai concordar com tudo que o Estado chinês faz. Do mesmo jeito que não é porque tal pessoa era nascida na Rússia durante a União Soviética que ela concorda com tudo que o Estado faz. Ninguém vai concordar com tudo que a porra do Estado faz, velho. Ninguém. Ninguém. As pessoas vão ter discordância porque isso é normal, caralho. De ouvir aí uma resposta do camarada João Carvalho a respeito disso, né? Se ele realmente apoia essa visão chinesa, que inclusive tá querendo reforçar valores tradicionais, né? Como a masculinidade, tá se posicionando aí contra essas representatividades. Queria saber se o senhor João Carvalho, ele... Detalhe, ele pega a porra da reportagem da Forbes. Da Forbes. Um veículo de imprensa norte-americano. Tá ligado? Não tô falando que lá não tem esses problemas. Deve ter mesmo, tá ligado? Deve ter mesmo. Cara, mas porra, não é possível, cara. Ele não pega uma porra da mídia chinesa, sei lá. Uma reportagem da mídia estatal chinesa falando isso. Não! Ele pega só a reportagem de coisa ocidental. Ele concorda com essa visão do Estado chinês. E eu gostaria de saber por que ele parece concordar mais. Caralho, ele em nenhum momento não tem um vídeo do João falando que ele concorda com isso. Eu tô falando sério. Eu acompanho o João há muito tempo. O João nunca falou nada disso. Ou seja, ele pega um fato da realidade, pega o lado político do João e equivale as duas coisas. Sendo que a opinião do João vai diametralmente oposta a que a galera do PCCH fez aí. Se é que isso é verdade, no que vem da Forbes, né? Com os liberais, com o Lion da Central, do que com a grande República Popular Chinesa, com o governo Xi, né? Isso realmente me parece muito estranho e eu realmente gostaria que vocês perguntassem educadamente a ele, se vocês quiserem, né? Claro, sem agredi-lo, né? Sem encher o saco do cara, assim. Pô, manda comentário lá, rapaz, o que você acha dessas políticas chinesas aí? Pergunta se ele não é meio liberalzão, né? Na verdade, né? No fim das contas. Pergunta lá pra ele, né? Pergunta. Prosseguindo aqui, né? Tem um outro ponto, né? Ele traz aí o Henry Ford e ele diz o seguinte, né? Que não só que o Henry Ford inspirou essas ideias bigodistas que inspiram os anti-woke, que são, na verdade, anti-jubileus. Como ele diz também que existe uma grande rede de financiamento do conteúdo anti-woke, e ele traça todo um ecossistema de venda de curso, com o patrocínio da Brasil Paralelo, e diz que isso constitui ali uma grande rede financeira, né? Contra os interesses dos oprimidos. Enquanto eles são os oprimidos que não recebem financiamento. Se você pega, por exemplo, os canais dos caras da Liga Nerdola, aqui, ó, você pega aqui o Heróis e Mais, né? Você assiste o canal dos caras, e você vê que, pô, são os caras aqui que o cara tá na casa dele, com a webcam. Esse microfone aqui, pô, o microfone é bom. Mas assim, não são grandes estúdios, né? O ponto todo aqui é o seguinte, ele traça essa espécie dessa conspiração, né, de canais de direita criando um nicho de mercado, né, pra financiar o conteúdo supostamente anti-minoria. E eles complementam dizendo que essa visão propagada por esses canais, que são próximos aqui até da nossa linha de pensamento, eles criam uma ilusão de que o homem branco, então, estaria sendo oprimido pelas minorias, né, que na verdade não tem nada disso. Eles estão tomando algum espaço agora, a muita custa, e na verdade, o tal do homem branco, ele tá viajando na maionese. É uma criação aí de uma teoria conspiratória. Eu gostaria de saber se isso é verdade, se pessoas, por exemplo, como Henry Ford, escreveram ideias problemáticas. Eu gostaria de saber... Caralho, mas tem a parada publicada, velho. Mas tem a parada publicada. Se você tivesse a porra da decência de procurar a porra de uma reportagem decente, de um link, pega a porra do texto que ele fala e digita lá, não sei o que lá, Henry Ford, PDF, você acha. Não é difícil fazer isso, velho. Você vai se basear só em reportagem da Forbes, filha da puta? Saber por que a Fundação Ford, ela financia intelectuais como a senhorita Judith Butler. E aqui, olha, eu não preciso caçar os arquivos de doação de bolsas da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, e de nenhum desses caras pra procurar isso. Isso é tão... O Nesp recebe referência mundial em estudo de gênero. Docente da Universidade da Califórnia, Berkeley, Judith Butler, participa de evento. É um conhecimento comum que a própria Unesp, né, ela coloca. Ô, querido, vamos lá então. Procura aí um livro que chama-se Quem Pagou a Conta. Tem 460 páginas. Eu sei que você não consegue ler nada que não esteja numa reportagem da Forbes. Nada que não esteja numa reportagem de 4, 5 parágrafos. Né? Mas ele tem lá 460 páginas, ele vai mostrar como a Fundação Ford foi usada pela CIA para difusão de ideologia liberal. E aí? Fundação Ford é citada, se eu não me engano, se eu não me engano, é do meio do livro para frente. Ela é citada em várias vezes que eles usavam a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, diversas fundações para fazer lavanderia de dinheiro, porque a CIA pagava essas fundações, eles emitiam a nota de entrada e emitiam a nota de saída para determinada ação, para produção de um filme, para produção de um evento.
Si é quem pagou a conta. A CIA na Guerra Fria da Cultura. É isso. Lê a porra do livro. Coloca aqui, né, como um dos destaques, né, da biografia da Judith Butler, receber, por exemplo, financiamento e bolsa de... Olha lá. Nas quais Rockefeller e Ford. dos Falei. programas É sempre os dois, velho. da Fundação Ford e da Fundação Rockefeller. Olha, eu acho muito estranho, né, que a fundação que carrega o nome e tenta progredir o legado de um sujeito que contribuiu para as ideias às quais o senhor João Carvalho diz se contrapor, financie uma intelectual como a Judith Butler, que é a principal expoente, o principal referencial teórico atualmente da teoria queer, né? Que é, inclusive, sem a teoria queer, você não tem toda essa... Eu te respondo que eles financiam isenção fiscal. Eu não sei se você sabe, em todos os países do mundo, todos eles, quando um bilionário vai lá e doa dinheiro para educação, ele tem isenção fiscal na outra ponta. A isenção fiscal desses caras costuma ser muito boa, por sinal. O Ford do carro, exatamente, Henry Ford, o criador do Fordismo, né, da marca Ford, é esse cara mesmo, tá ligado? essa conversa sobre identidade de gênero, né? Inclusive, o João Carvalho, ele subscreve a essa teoria, aparentemente, né? Ele usa ali o gênero neutro, ele é um defensor dos trans. Então, eu gostaria dessa explicação. Que coisa esquisita é essa, né? Da fundação que carrega um nome de um sujeito que inspirou as ideias, né? Que nós estaríamos aqui defendendo no movimento anti-woke. O Henry Ford tá vivo até hoje? Hein? Pra dirigir a própria fundação? Não tá, né? Você me complica. Por que essa fundação ela financia uma pessoa feito essa? E mais estranho ainda é eles se dizerem desamparados e oprimidos, enquanto eles têm, por exemplo, o apoio da Panini, né? Eu não sei se vocês sabem, o Anime Friends, que é um dos principais eventos de anime, eu acho que é o maior, pelo menos aqui do sudeste de São Paulo, convidou o João Carvalho e o Load, justamente os dois, né? Eles foram lá dar uma palestra pela Panini. A Panini é a principal responsável pela publicação, por exemplo, de mangás, de animes e de diversos quadrinhos muito grandes, né? Eu acho que é a maior editora do É a maior. Então, assim, isso é um pouco esquisito. Eu não sei vocês, mas não casa muito bem essa ideia de nós não temos financiamento, nós somos excluídos pelo sistema, quando os caras estão com a Panini no maior evento de anime, sendo pago pra... Um evento. Um evento. O cara fez a porra de um vídeo de 24 minutos. 24 minutos. Pra falar que os caras são extremamente financiados por causa de um evento. Mano, não envolver mais. Na moral, não dá pra acabar isso aqui. Sinto muito, não dá, porque vai ficar uma choradeira, já dá pra ver, ele já começa o vídeo errado, porque eu reagi a 14 minutos de vídeo. O react deu 42 minutos. Que eu perdi mais tempo consertando as merdas que ele fala do que realmente debatendo o conteúdo do vídeo. O cara quer falar de materialismo histórico dialético, mas não leu um Leandro Konder, não leu o próprio Marx, crítica da filosofia do direito de Hegel, não leu o próprio Hegel, que por sinal ler Hegel é um inferno, tá? Ele quer falar de marxismo, mas nunca leu um livro do Marx, tá ligado? E ele faz falsas simetrias, falsas equivalências a uma caralhada de vez, velho. Tá ligado? É isso. Pra você que tá vendo esse vídeo aí no YouTube, muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Desculpa não fazer o react inteiro, porque sério, não dá. O cara não tem noção do que ele tá falando, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aqui na tela tem outro vídeo pra você. Tem o símbolozinho do canal. Se inscreve aí, deixa o like, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima e falou!